Gente, eu vou fazer um panorama. Se eu estiver falando baixo, eu vou subir um pouco o tom de voz. Fazer um panorama do nosso continente de 10 anos pra cá, tá? Que eu acho que é um tempo razoável. Uma década em política não é quase nada, né? Uma década em história é nada, mas uma década em mudança de cenário é muito significativo. Tá? E desde já eu queria reforçar uma noção de que muitas vezes o que eu vou falar não é o que eu penso, tá? Estou quase que narrando, como se fosse o pessoal da Geociência me ajuda, né? Como se fosse um mapa de relevo, tá? A gente observa aquilo que enxerga, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não vou negar que existe uma montanha. Eu posso dizer que a montanha não é tão alta, mas até me deu botar o topógrafo ali, ela existe. Tá bem? Então é uma hipótese em algumas, que eu queria compartilhar aqui nesse espaço. Espaço esse que eu tive a honra de militar durante um bom tempo também, quando morava no Rio ainda. Vamos lá? Vamos pegar 2007? Se eu pular algum país, me ajudem, tá? Por favor, tá? Sem chegar em 2007, eu vou do México para baixo, tá? O México teve uma eleição fraudada, certo? Felipe Calderón sucede Vicente Fox pelo PAN, que é o partido assumidamente neoliberal. E o México teve uma situação muito interessante naquele período, que a gente vai lembrar de dois momentos que são muito caros ao anarquismo, né? Um é a APO, a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca, e o outro, perdão a redundância, é a outra campanha zapatista. Essa condição, tá? Mais a fraude no candidato do PRD, do André Manuel Lopes Obrador, que teria ganho a eleição, ela supostamente haveria sido fraudada, ela meio que... Todo mundo que estuda um pouquinho da trajetória do nexo político-criminal no México vai identificar esse momento como o momento da escalada. Ou seja, a partir desse momento, o governo central mexicano faz uma escalada belicista, ele reforça a repressão interna, e literalmente o México ele pode ser considerado em uma parte razoável do seu território como, vou usar o termo que a ONU usa, um estado falido. Tá bem? Então, por um lado, o poder executivo formal no México pertencia ao PAN ainda, né, com o Felipe Calderón, que sucede a Vicente Fox. O PRI mexicano ficou apenas 2 períodos fora do poder, né? Com Vicente Fox e com Felipe Calderón. Antes foi com Ernesto Zedillo, que era um economista neoliberal, e agora volta com o Peña Nieto, que é um típico oligarca do Estado do México, típico oligarca, chefe de cartel, chefe de máfia, chefe de tudo que não presta, típico oligarca mexicano. Mas do PRI, tá? Então tem essa escalada na repressão interna no México. O México é um sintoma. A gente tem um cacoete, quando vai falar de aqui da América Latina, eu digo a gente, quem se propõe a estudar, né? E também não é nada muito, muito genial. O conceito de mexicanização. O que é isso? A quebra do pacto social, uma disputa de poder intra-oligárquico muito dura, o avanço do nexo político-criminal em territórios enormes, gigantescos, tá? Reforço da economia primária, seja ela legal ou ilegal. Legal, exemplo, economia primária legal, essa praga da soja no Brasil, por exemplo, né? Economia primária ilegal, alguém pode falar, metanfetamina na Sierra Madre. Sierra Madre tem uma cota de 1.500 para cima, que aí eles produzem, por exemplo, papoula. Tem um serviço de papoula mexicana. Mas eu vou dar um exemplo muito absurdo, tá? Um dos territórios mais bravos do México é o estado de Michoacán. Em Michoacán, eles têm extração de minério de ferro, que não passa por fronteira nenhuma e tem um canal direto com a China. O troço é tão reconhecido que vira motivo de série mexicana ou série Tex-Mex que passa na Netflix. Então, vira senso comum, tá? Mas isso é primarização igual. A economia primária ela pode ser legal e ilegal, tá? Então a gente tem esse perfil, primarização da economia, pauperização da sociedade, nas regras do jogo, né? E uma quebra do mercado de trabalho interno, uma desregulação, aumento da desregulação do mercado de trabalho interno. Tive a alegria de estar no México 2 vezes nos últimos 3 anos.
E se falava abertamente, enfim, do salário mínimo. O salário mínimo é uma, para a economia, aspas, neoclássica, ou para o novo, velho liberalismo, o salário mínimo é uma, como é que ele chama mesmo? É uma espécie de fantasia econométrica, porque para essa gente não tem salário social, o salário é proporcional à remuneração. Como era no Brasil até a gente conquistar, por 40 anos de luta anarquista no meio sindical, a CLT. Foram 40 anos de pau sem lei nenhuma, até o Estado reconhecer, na forma da lei, os direitos. Cortou nossa cabeça antes, mas reconheceu os direitos. O salário no Brasil era variável. Tá? Dá pra sentir o tamanho do pepino. Beleza. Só que do México para baixo, parecia que a América Latina inteira guinava para centro-esquerda. Vamos pegar a América Central? Então tá. Honduras tinha um governo de um oligarca dissidente que era pró-Chávez, Manuel Zelaya Rosales, tá? Que entendeu de forma acertada, no meu modesto entendimento, que a única forma de modificar a relação de forças dentro das regras do jogo em Honduras era quebrar com o acordo constitucional. A Constituição hondurenha de 81, ela foi feita em saída de ditadura. Honduras, nos anos 80, na época da teoria do dominó na América Central, era chamada do porta-aviões continental, plataforma continental dos Estados Unidos. Honduras era o centro da contra-revolução. Quando eu falo contra, é contra mesmo. Um conjunto de mercenários que treinam em Honduras para fazer a destruição, no caso do governo sandinista na Nicarágua. Tá? Honduras estava sob o governo de Manuel Zelaya Rosales, que é um oligarca, fazendeiro, criador de cavalo, típico oligarca centro-americano. Tá? Mas que estava flertando com o chavismo. Tá bem? Chávez tinha um mecanismo econômico muito interessante, genial, sim, genial. De escambo. Escambo direto com a ilha de Cuba. Ele trocava combustível, em geral era óleo cru trocado, refinado não, óleo cru, tá, para negociação do petróleo, por recursos humanos. Só de médicos e profissionais de saúde, a Venezuela importou 45 mil profissionais de saúde. Você tem ideia do que é isso? É um São Januário inteiro, profissional de saúde. Inteiro, lotado. Tá? Pois bem, um dos fatores de desestabilização da política hondurenha, quando os militares hondurenhos falaram, isso aí vai dar merda. Ou seja, vai dar solução, não vai dar merda para ele, vai dar solução. Foi a chamada Operação Milagro. O que era isso? O governo da Venezuela bancava um avião mesmo. Dava um avião, ia para Honduras. Aí assinava. Aquelas pessoas de idade estavam com problema de catarata. Tá? E essas pessoas embarcavam no avião, iam para a Venezuela, os médicos cubanos operavam de graça e elas voltavam. Bom, elas voltavam São Chaves, né? São Chaves na Terra. E nós queremos viver nessa sociedade que cura nossos olhos sem cobrar nada. O governo Rosales propôs uma emenda constitucional, permitindo elementos plebiscitários e reeleição. A Suprema Corte hondurenha decretou intervenção no governo, que foi o primeiro golpe recente na América Latina, em 2009. Primeira vitória do Império, governo Obama. Tá? Se a gente for descendo, a Frente Sandinista ganha as eleições no Nicarágua. Para quem é velho, eu falo em Frente Sandinista, pensa uma coisa e a outra, tá? É outra. Não é a Frente Sandinista do Sandino, é da família Ortega, é diferente, tá? Mas a Frente Sandinista ganha as eleições no Nicarágua. É poder lá até hoje, tá? Consecutivamente. E, checkmate é o político, né? Um novo canal interoceânico, financiado pela China, protegido pela Marinha Russa, cujo porto de intermediação qual vai ser? Porto de Mariel, em Cuba, com capital brasileiro. É checkmate. Checkmate. Cavalo de batalha do Império Chinês na América Latina. Se a gente for para El Salvador, essa Melene ganhou no voto também. De novo, Farabundo Martí não é Farabundo Martí que eu conheci na juventude. Mesma distância com delegados aqui. Não é. É um partido social-democrata tipo PT, tá? Como a Frente Sandinista também é, mas sem uma liderança tão carismática assim. Tá legal?
Então a gente tem, dos 4 países mais emblemáticos da América Central, né, de conflito interno, 3 tem governo de centro-esquerda. Olha só. Isso na América Central. Tá? Que a gente dá pouca bola. 2006 para 2007 foi um momento importante também na ilha de Cuba, que foi quando o general de exército Raul Castro assumiu o poder como primeiro-ministro. Tá? Até então o governo havia sido exercido de forma quase ininterrupta desde 65, como homem forte de fato desde 59, com Fidel Castro Cruz até 2006. Tá? Aí, parênteses, né? Com medida socializante ou não, me perdoe, isso é uma dinastia familiar, né? 50 anos de poder da minha família. Mas quando o Raul assume o poder em Cuba, ele explicitamente se coloca como a favorável, ele chama magnada chinesa, né? Magnada é uma espécie, vou dar uma linha dengue à moda cubana, e uma regulação, uma legislação que regulasse o trabalho privado, que é um problemaço em Cuba, tá? Problemaço de regulação mesmo. Tá bem? Bom, depois até o bloqueio foi parcialmente superado, né? No caso, as relações diplomáticas foram retomadas de forma presidencial com Barack Obama e agora foram suspensas, agora eu falo de 6 meses para cá, suspensas com Trump de novo na Casa Branca. Tá, mas das ilhas mais emblemáticas do sistema Caribe Antilhas, Cuba teve uma mudança de chefe de Estado importante. Tá? Perdão, chefe de governo importante. Se a gente trouxer um pouquinho para baixo aqui na América do Sul, gente, desculpa, por incrível que pareça, é no campo do simbólico, tá? Mas no Panamá, o filho do general Omar Torrijos foi eleito presidente. Tá, foi um governo horroroso. Ele se elegeu em cima da memória do pai dele. Ninguém tem obrigação de saber. Omar Torrijos, ele era, na real, coronel da Guarda Nacional Panamenha, que depois de 68, se não me equivoco, uma série de medidas repressivas do governo do Panamá, a Guarda Nacional toma o poder no Panamá, o indica como homem forte do Estado, se auto-indica general, rompe relações com os Estados Unidos na defesa do Canal do Panamá, e um dos custos da tentativa de tomar o Canal do Panamá para a soberania nacional panamenha foi um acidente aéreo onde o general Omar Torrijos morreu ou foi morto. 81. Foi o mesmo ano que o presidente do Equador, agora me fala o primeiro nome, Andrés Rodolfo, se não me engano, que nacionalizou o petróleo equatoriano, também derrubaram o avião dele. Tudo coincidência, obviamente tudo coincidência. Tá? No Panamá, em cima da memória do pai, Torrijos Júnior foi eleito, né? Ficou muito conhecido o governo dele pelo seu ministro do turismo, que é Rubén Blades, que é chamado poeta maldito da salsa. Seria o cara mais politizado dos formadores da salsa contemporânea, um cara muito conhecido fora do muito conhecido fora do Brasil. É um semideus da música latino-americana fora do Brasil. E era seu ministro do turismo. Mas o Panamá tem aquelas limitações clássicas, né? As receitas vêm pelo canal e, infelizmente, o custo imobiliário no Panamá é altíssimo. Cada vez mais vai avançando, sendo uma mini Miami. Bom, chegamos na América do Sul. A gente tem o governo Chávez na Venezuela, tá? Tem uma virada de governo na Colômbia importante também, porque o sucessor de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, ele rompe com o uribismo, né? O Uribe, ele quebra o pacto oligárquico colombiano, cria um partido novo, o Centro Democrático. É muito engraçado, o Centro Democrático é composto por paramilitares. A ironia macabra é isso. E na sequência do Uribe, Juan Manuel Santos assume, tá? E aí a gente vai ter um problemaço. Esse problemaço é a segunda fase do Plano Colômbia, o que implica a presença física de tropas terrestres estadunidenses na Colômbia, não como consultores, mas com bases fixas, e um tensionamento de fronteira absurdo, tá? Mas
Com o governo Chávez na Venezuela, o preço do petróleo estava nas cucuias. Estava lá em cima, a gente até pode depois discutir porque que estava alto. E a Venezuela consegue, o governo venezuelano consegue, é uma interpretação que eu faço, tá? Forçar o governo brasileiro a assumir uma liderança tímida no continente. Vou dar exemplo, tá? Meter a mão no bolso. A Venezuela financiou a reindustrialização de setores importantes no Uruguai e na Argentina, com o dinheiro do Bandes, com a BNDES deles. Vidro, pneu, cimento, azulejo, tá tudo quebrado. O Mercosul quebrou tudo. O Brasil é um país que se desindustrializa progressivamente, mas o Brasil desindustrializou os vizinhos do Cone Sul. A não ser o Chile, que matou sua indústria por conta própria com o Pinochet. Tá? Então a gente fala no momento que a Venezuela literalmente enfiava a goela abaixo do Estado brasileiro a liderança no continente. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver a Cumbre de Mar del Plata, 2005, momento ímpar, né? Quando ali naquele momento a Alckmin é enterrada. Alckmin é enterrada. Detalhe. Enquanto eles enterravam a Alckmin em Mar del Plata, Bush Jr. fazia um giro em Montevidéu e depois fez uma tour em São Paulo. Mesmo período. A posição do Brasil sempre foi muito tímida em relação a essa tentativa de protagonismo latino-americano. Tá? Se a gente for descendo, tem o chamado eixo bolivariano, com o Rafael Correa no Equador. Em 2005 já havia sido eleito Evo Morales na Bolívia. Tá? Então esses três países formam o eixo mais forte do que seria essa centro-esquerda. Aí tem um monte de nome que a gente chama de virada vermelha, eu discordo. Virada rosa, com o vermelho mais tímido, tem uma concordância maior, né? Tem gente que fala de virada progressista, até virada democrática contra o período neoliberal. De qualquer maneira, foi um momento onde o poder executivo foi tomado por líderes com razoável carisma, pela força do voto eleitoral burguês mesmo, que legitima, e que, ancorado em algumas políticas econômicas corretas e o preço da commodity lá em cima, distribuiu renda a dar com pau. Uma renda mesmo, renda. Vou dar um exemplo, tá? População universitária venezuelana até Chávez assumir em 99, não chegava a 1 milhão de estudantes. 10 anos depois eram 5 milhões. Isso é emblemático. A outra, tentativa de construir um país capitalista periférico, né? Não um país capitalista primário periférico. A Venezuela é uma província petrolífera, gente, desde 1910, se não me equivoco, com as plataformas no Lago Maracaibo. A primeira turma de engenheiro de Minas na Venezuela foi formada em 2009. É um absurdo. Quando tomaram a Havana em 59, tinha um nível técnico operacional da indústria do açúcar, que não havia um cubano sequer que soubesse operar, tinha que ser um gringo. Não tinha sequer um engenheiro de máquinas para operar as melhores destilarias, as melhores usinas de açúcar em Cuba. Então, na projeção de um capitalismo periférico, é indústria ou não. Ah, tu concorda com isso? Eu não. Mas eu estou dizendo que para o jogo, em escala mundo, ou tu tem indústria, ou tu não tem nada. Ou tem determinação de preços de terceiros, mais os especuladores. Tá? Bom, aí num território hipoteticamente liberado e socialista. Bom, ou tu tem indústria, ou tu não tem nada mesmo. Mas é outra escala. A transformação está em outra escala, a gente até pode falar disso em outro momento. Tá? Vamos descendo? Naquele período eu lembro bem, vamos supor, os grupos de mídia que apoiam o governo Macri hoje na Argentina eram muito elogiosos de dois governos, que eles chamavam de centro-esquerda não fascista: Michelle Bachelet e Luiz Inácio Lula da Silva, que eram responsáveis, que faziam uma composição de forças sem quebrar os acórdãos anteriores. Os acórdãos anteriores, no caso de Bachelet, era a base da Constituição pinochetista, que não foi rompida. Não foi.
Tanto é que o que ela prometeu em campanha quando foi reeleita foi aquilo que o pessoal arrancou a unha do governo Pinheira, primeiro para o governo Pinheira, que foi a segunda rebelião dos pinguins, que é a volta da gratuidade do ensino superior, por exemplo. Ou a tentativa dele, tá? E o outro era o ex-presidente Lula, que era a virada do primeiro para o segundo mandato. No segundo mandato, sim, veio a bonança. No primeiro mandato foi a hora da acumulação, tá? Lembrando que durante 8 anos o presidente do Banco Central de Luiz Inácio Lula da Silva foi Henrique Meirelles, tá? Cujo papel no mercado financeiro anterior a assumir o Banco Central era ser o diretor mundial do maior credor do Brasil. E quando ele assume o Banco Central, o First Bank of Boston liquida as posições no país. Liquida. Ele não tem mais Banco de Boston no Brasil. Ele passa tudo para o Chase Manhattan também. E para o Santander também. Ah não, o Itaú compra uma parte e eles compram outra. Tá? Ou seja, é um governo pactado, mas que realmente tem uma inflexão de política econômica que é diferente. Você fala, o governo FHC é igual ao Lula. Mentira, está sendo hipócrita, está mentindo aqui. Não é? Nós estamos um governo que primou pelo não conflito interno, tá? E com uma inclinação, a gente pode dizer, de centro, aspas, centro-esquerda, na distribuição de renda. Se a gente for para os nossos vizinhos aqui de baixo, desculpa, estou pensando como fosse no Rio Grande, um pouquinho mais abaixo na Argentina, o Néstor Kirchner ele ganha as eleições de 2003. A Argentina estava vindo literalmente do caos. Quando eu falo caos, é caos, é caos. A Argentina trocou, se não me engano, 7 presidentes em 10 dias, né? Depois do Casterolaço de 2001, quando foi derrubado De La Rua. De La Rua foi eleito em 98 por um pacto de centro-esquerda. Era a União Cívica Radical, que sempre foi um partido liberal democrático na Argentina. Era chamado Partido da Classe Média. Com a antiga Frepasso, já não existe mais, isso seria a tentativa de uma frente ampla argentina. De La Rua foi eleito dizendo que ele ia liquidar a política econômica do governo Menem. E fez justamente ao contrário. Chegou a colocar como titular da pasta da economia 2 ex-ministros de fazenda de Menem. Um deles é o Arthur, ele assume e derruba o governo, Juan Domingo Cavallo. Cavallo derrubou um governo argentino e 2 governos equatorianos. Ele assumiu no Equador em 98. Era ministro da Fazenda de Abdalá Bucaram, derrubaram o governo. A CONAIE derrubou o governo equatoriano. Depois ele assumiu novamente com Jamil Morado e derrubaram o governo de novo. Falando sério. Esse ministro da Fazenda ele conseguiu a proeza de 3 puebladas, 3 levantes populares, em função de políticas extremamente duras e antipopulares e neoliberais. Estou lembrando disso para a gente poder fazer o mapa, tá? O governo de La Rua caiu quando o Senado argentino disse que, agora acho que era o próprio Cavallo que tinha que ser retirado, e os credores disseram que ele tinha que continuar. E o governo de La Rua cedeu. Tá? Final da história. O governo de La Rua é eleito, decreto de estado de sítio, população organizadamente se levanta. Absurdo achar que aquela rebelião foi espontânea, ela foi gestada por 13 anos de luta. 13 anos de luta, desde o estalido social de 89. Tá. E ele termina saindo no helicóptero pela Casa Rosada. O Brasil inteiro acompanhou, porque ia ter um jogo Brasil-Argentina, e tinha uma equipe da Globo lá para cobrir o jogo aqui no calor. Todo mundo acompanhou. Tá bem? Néstor Kirchner foi eleito em 2003. Tá? E por pior que tenha sido em termos de conduta ao governo Kirchner, muito menos pior Cristina do que Néstor, as políticas sociais foram de envergadura enorme. Se vocês puderem fazer a memória, né, da pauleira que agora no final do ano, na mudança das pensões e seria as bolsas sociais da Argentina, são as políticas que estão sendo retiradas que eram do governo Kirchner. E são situações muito cruéis, né? Estão retirando, por exemplo, o que seria o aleitamento materno subsidiado, que é o ingresso por filho único. A cada filho que uma pessoa de população pobre ganha, não segue? Pare. O Estado faz o subsídio para compra de leite para aleitamento materno.
Isso aí deu um boom demográfico de população indígena, por exemplo. Então, não sei se me faço entender. A lei que foi aprovada pelo Congresso argentino recentemente, ela vai na contramão de um boom demográfico de população indígena no norte argentino. É disso que a gente está falando. Ah, vamos tirar o leite das crianças. É literalmente o leite das crianças. É literal. Tá? Então, em 2003, assume o governo Kirchner. Nessa teve o governo Kirchner, como todo, nessa de Cristina, que era uma postura, não foi ruim não, foi horripilante, né? Eram menemistas da morte, eram no Partido Socialista, foram governador de Santa Cruz, venderam o território para a Repsol, que é a petrolífera argentina, ele era funcionário da petrolífera espanhola que operava na Argentina, mas como tudo na Argentina pode acontecer, realmente as políticas sociais foram muito diferentes. Tá? Há um custo altíssimo. O custo altíssimo foi hipotecar todo o peronismo com ele, mais o movimento territorial de MTDs, quase todo foi com ele. Quase todo foi com ele. Então, toda a energia social que derrubou de la Rua foi canalizada para o governo Kirchner. Em 2005, que a gente tem no Uruguai, frente ampla eleita, com o médico oncologista Tabaré Vázquez. Tá? Tabaré é lata, né? Lata é o setor mais brando do mais brando do mais brando da frente ampla, vocês imaginam o que eu estou falando? Lata porque dobra, inverno. E estamos quase fechando. Então, Uruguai, Chile. Ó, de novo, vamos de baixo. Argentina, Chile. Uruguai, vou chegar. Paraguai, o ex-bispo Fernando Lugo, aliado com os inimigos eternos da política paraguaia, que o Paraguai é um bipartidarismo ampliado, agora quebrou um pouquinho isso, agora é um tripartidarismo ampliado. O Paraguai durante 140 anos, 140 anos mais ou menos, foi uma disputa entre o Partido Colorado e o Partido Liberal. O governo, a tentativa de uma frente de centro-esquerda que apoiava o Lugo, né, eram 7 ou 8 setores que apoiavam o Lugo, fizeram uma aliança eleitoral com os liberais e derrubaram no voto o Partido Colorado. Tá? O Paraguai é o segundo golpe constitucional na América Latina contemporânea. Não é uma tentativa, foram várias, foi o segundo. O primeiro foi em Honduras, agora eu não me recordo se foi junho ou se foi setembro, mas foi no início, foi no final de um semestre, início de outro, 2009. E o do Paraguai foi em 2012. O impeachment, que o processo formal duraria 4 meses, durou 2 meses. Tá? Mas a gente em algum momento chegou a ter o Paraguai. Chegou a ter um governo supostamente de centro-esquerda no Peru com o general Ollantaytamala. Isso é uma invenção do Chávez, só ele mesmo. O Ollantaytamala foi um repressor na guerra interna peruana nos anos 80 e 90, comandou a repressão contra a MRTA, comandou a repressão contra o Sendero Luminoso, criou zona de segurança exclusiva, aldeamento estratégico, fez tudo aplicou o manual da guerra do Vietnã no seu próprio país, mas foi ungido como nacionalista pelo Chávez por causa do seu irmão, né? O irmão de Ollantaytamala defende uma linha chamada etnocasterismo, que seria o militarismo peruano autêntico, que é muito arraigado no Peru, né? Até porque o Peru teve um governo de um militar nacionalista, Velasco Alvarado, 68 a 75, afastado por doença, depois sofreu um golpe dos seus colegas e o Peru terminou a ditadura militar de 76 até 80. Então, em função dessa herança nacional peruana, né, e aí não é nem incaica, é pré-incaica, tá? Tem esse apelo, esse arraigo de um nacionalismo pré-colombiano no Peru muito forte. Então, Ollantaytamala é eleito. Chávez bancou 2 campanhas dele, 2, na segunda foi eleito. Bancou porque diz, eu estou financiando essa campanha para aumentar o espaço estratégico da Venezuela no continente. Ele dizia, abertamente. Tá? Os concorrentes eram os mesmos, tá? Esse PPK, ele era ministro da Fazenda do Ollantaytamala, o atual presidente, concorria contra Keiko Fujimori, concorria contra Alan Toledo, concorria contra Alan Garcia. Os mesmos. Esses 4 agora estão todos em cana. Quem não tem cana está próprio. Todos eles. Tá? Quem não está próximo porque tem um mandato, que é Keiko Fujimori, ela é acusada de narcotráfico, lavagem de dinheiro, os demais são da lista da Odebrecht. Tá bem? Quem está faltando? Colômbia,
não dá para considerar. O Chile dá, né? Temos o Brasil, 13 governos e meio de centro/centro-esquerda. As Guianas a gente nunca considera, porque pertenceriam ao sistema Caribe-Antilhas, né, mais do que a América do Sul. Então, o que para quem tem uma aproximação da política como anarquista ou pertence à ala libertária, pode parecer um governo de pacto interno, de acordo de classes, de tímido keynesianismo tardio, como se dizia. Eu concordo com tudo isso, tá? Do ponto de vista das oligarquias internas, do ponto de vista de Washington, isso é uma aberração. Vocês me façam entender. Tá? Vamos futebolizar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é estamos olhando assim. Tá bem? Outra coisa é estamos olhando aqui. Para o Pentágono isso é um absurdo. E realmente era muito interessante do ponto de vista geopolítico. Em relação à sociedade concreta, modificou as relações sociais, algo muito caro para o anarquismo? Não. Modificou a relação com o aparelho do Estado? Não. O nível de violência policial nunca baixou. Em nenhum desses países, nunca baixou. Criminalidade nunca baixou. Relações sociais tratadas pelo crime, a gente sabe, né? O que significa? Todos contra todos, um dentro com medo, esse anseio conservador de mais repressão. Então, as relações sociais não chegaram a se modificar com a profundidade necessária para ter um processo sem volta, na maioria desses países, tá? E outra crítica que a gente pode fazer, acho que a crítica é bem construtiva, né? É que quando a gente vai estudar política na América Latina, sei lá, se a gente fosse muito franco com nós mesmos, a única previsibilidade, a única estabilidade é a instabilidade. A única certeza é que tudo pode acontecer. Mas não por obra da casa, não por obra das pessoas que vivem no subcontinente. Mas do ponto de vista do Império, é uma aberração. Eu vou narrar uma aberração para a gente aqui, tá? A Venezuela equipou sua força aérea com caças Sukhoi Su-27 e MiG-23, se não me engano. São caças muito avançados, tá bem? Como tem uma lógica dos estados concorrerem uns contra os outros, mesmo que eles cooperem, mas que concorram, o Brasil não tinha defesa antiaérea para a corrida bélica venezuelana. E era o governo Lula. O que o Brasil de Lula fez? Comprou o sistema de defesa antiaérea russo. Porque tem que ter. Se vocês acompanharem a gira do Trump pelo mundo, aonde ele vai, ele arruma tumulto e vende arma. Toda a gira dele depois de eleito foi influenciando a radicalização de cenários regionais e vendendo arma. As compras de armamentos que ele conseguiu colocar na garganta da Arábia Saudita e da Coreia do Sul não foi brincadeira. Ele é a grande esperança branca. A linha de industrialização, o que sobrou de indústria nos Estados Unidos é bélica. Então ele vai tentando colocar essa escala de armamento. Pois bem, não contentes com isso, juro para vocês que aconteceu, o governo Rafael Correa hospedou, tem lá até hoje, mas é uma casca vazia, uma vertente de uma escola de defesa sul-americana, cujo eixo central de ensino militar era anti-imperialismo. Eu juro para vocês, isso é verdade, com verba e tudo. Aí falar, ninguém foi, mataram aula, não aprenderam nada, é bem possível, mas pro Império isso é uma afronta. Tu não brinca, tu não vai comprar um sistema de armas da potência concorrente e criar uma escola de pensamento anti-imperialista no meio das Forças Armadas. Tu não vai fazer isso. Ou vai fazer, mas segura a onda. Vocês tiverem a gente puderem recuperar aquele documentário O Dia que Durou 21 Anos, os dois assessores militares do ataque de Jango falam isso. O presidente João Goulart brincou. Ele não vai mexer com o imperialismo, achar que não vai ter resposta. Tá? Não se faz isso em plano de contingência, é impossível.
Ou é possível, faz o portão um golpe, né? No dia do golpe, o embaixador norte-americano estava no dia dos crianças, né, que forçaram o presidente e o embaixador, onde ficaram junto do Palácio Planalto. Isso. Acendendo as luzes do Palácio. O embaixador norte-americano. Não. Todo mundo sabe que Castelo Branco foi escolhido por Lincoln Gordon, todo mundo sabe. Tá? Mas vamos chegar lá. Então é essa dimensão que a gente pode observar de uma década para cá, para entender o tamanho da virada, ou da guinada à direita. Tem uma crase, tá? Para à direita. Mesmo como, não como analista, mas como alguém que tem vínculo militante com o anarquismo desde sempre, no meu caso, eu posso fazer críticas por esquerda. Se eu começar a falar, eu vou acabar amanhã de manhã, talvez. Tá? E vai sobrar assunto ainda. E creio que tendo razão. Tá bem? Então, o que eu estou falando aqui, gente, não é necessariamente a segunda parte, né? Estou tentando explicar a guinada da direita. Tarefas da esquerda, acho que é um debate coletivo. Né? Se a gente quisesse fazer um momento de guru, não estava aqui, né? Tem outras instituições que produzem esse tipo de profeta. Né? Nada contra, mas não é meu caso. Então, eu queria agora tentar colocar o segundo plano, tá? Então, beleza. Barack Obama assume em... posso lá, é sempre finalzinho de janeiro, 20 de janeiro de 99, tá? Tá nos documentos... Perdão, 2009, perdão. Tá nos documentos do Departamento de Estado. Está naquele famoso cabo diplomático que o Wikileaks divulgou sobre o projeto Ponte Brasil, que foi em outubro de 2009. Em fevereiro de 2009, o Departamento de Estado inaugura o projeto Pontes. Que diabo é isso de projeto Pontes? Segundo os próprios, é uma tentativa de fazer uma aproximação. O termo Pontes é pela relevância do papel do Brasil, né? O Brasil extrapola a condição de pivô geopolítico, né? Pivô geopolítico é aquele que tem fronteiras terrestres, tá? Aquele que tem fronteira física. O Brasil tem uma dimensão potencial de um agente geoestratégico, ele consegue, como massa territorial na forma de um Estado nacional independente, ele conseguiria, hipoteticamente, projetar poder para além dessas fronteiras. Tá? E esse projeto Pontes, ele vai ter como eixo fundamental o intercâmbio com o aparelho de Estado, num setor muito sensível ideologicamente aos princípios anglo-saxões, que é o aparelho de Estado barra os seus estamentos jurídicos. Magistrados, procuradores, operadores da lei, agentes da Receita. Se a gente for observar o Flickr do Consulado dos Estados Unidos, está tudo documentado, tá? Eles têm as fotos do seminário que foi feito em outubro de 2009 no consulado. Esse que fica na praia de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou péssimo de conta, eu já contei várias vezes a foto final. Eu me equivoco, tá? Mas a minha última contagem deu 134 pessoas. 134 servidores do Estado brasileiro, maioria federais, alguns estaduais, alguns não tinha municipal, alguns estaduais, a maioria federal. A maior parte das carreiras de Estados ali presentes, magistrados, também havia procuradores, delegados da PF e auditores da Receita. Não é analista, não, é auditor. Tá? Apenas 2 palestrantes não eram brasileiros. Apenas 2 palestrantes eram brasileiros. Um era o ministro do STJ, Wilson Dipp, bem conhecido, e o outro era um juiz de primeira instância, ungido como especialista em lavagem de dinheiro, sendo que esse curso não existe no Brasil. Não tem nem vara financeira no Brasil para isso, nesse nível. Sérgio Francisco Moro. Estou falando sério. Um juiz de primeira instância é escalado pelo Consulado dos Estados Unidos para dar uma palestra de um seminário que dura 5 dias para servidores públicos federais do Brasil e de mais 7 países do continente. Tá? 7 países do continente, a maioria deles sob governos de centro-esquerda. E aí, bem-vindos a
metástase da Lava Jato. Se a gente for ter a preocupação de cruzar o nome dos que fizeram esse curso em escala latino-americana e pegar o nome dos procuradores que são processando os operadores políticos, que sim, são oligarcas, são corruptos, blá, 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 da lista da Odebrecht e companhia, a gente vai cruzar. Quer dizer então que a guinada à direita que nós fizemos na América Latina foi obra e graça do imperialismo? Não. Também. Foi exclusiva? Evidente que não. Mas eu acredito que a gente possa analisar os cenários particulares, ou especificamente nós aqui no caso do Brasil, e aí eu vou chovendo molhado, né? Vou repetir o que todo mundo já sabe. Essa perspectiva mais coordenada talvez seja o aporte. Não digo a novidade, mas é um aporte um pouco diferente. E aí tem mecanismos, gente, são muito clássicos, tá? Tipo, um deles é um think tank de Washington, tem vários, mas um deles é muito relevante, que é o chamado Wilson Center, né? O Wilson Woodrow Center, que é o nome de um ex-presidente, e que tem o Centro Brasileiro, e que quase toda a nata jurídica do país vai para lá dar palestra. Todo mundo conhece o cara que recruta os brasileiros que vão lá dar palestra. Vocês lembram do William Vac fazendo piada racista? Lembra do Risadinha junto com ele? É aquele cara, Paulo Sotero, o Risadinha é ele. Ele é conhecido na mídia em São Paulo como o correspondente do Departamento de Estado no Jornal Estado de São Paulo. Esse cara é o que faz os convites, faz a intermediação, faz tudo isso. Tem um juiz, que agora me foge o nome, ele foi indicado, ele é democrata de carreira, foi indicado no governo Clinton ainda, era professor em Maryland, ele foi voluntário civil no Brasil de 66 a 68. Esse é um dos juízes que opera como nexo de formação de juristas brasileiros já nos anos 90. Daí tá indo, gente. Me faça entender. Você está dizendo que não há corrupção no governo Lula e Dilma. Não disse nada disso. Você está dizendo que não houve corrupção no governo peruano, que não há corrupção nos governos latino-americanos de centro-esquerda. É evidente que sim. O que o país fez, o Brasil fez, com as transnacionais brasileiras, elegendo uma oligarquia industrial para ser sua projeção de poder, todos os países do capitalismo mundial fizeram para projetar poder. Então, é uma concorrência intercapitalista? Evidente que sim. Tá? Mas essa concorrência intercapitalista, em efeito para a nossa sociedade, geraram políticas públicas que, por exemplo, promoveram materialmente 44 a 72 milhões de pessoas no Brasil. Aonde é que elas estão? No meu modesto entendimento, elas estão flutuando ideologicamente. Mas isso é outro problema. Tá? Então, gente, esse é um dado. E a gente tem outro dado muito relevante, que é o seguinte. Eu comecei falando do México para terminar em Honduras agora, para a gente poder conversar, tá? O caso mexicano de fraude eleitoral não foi único, né? Porque durante 70 anos foi a ditadura perfeita, era um partido único, ou quase único, que era o PRI. Os grupos de poder se revezavam entre eles e tinha uma regra que o vencedor assume, rouba tudo que pode e nunca mais faz político e vai para a vida privada. Essa era a regra mexicana no auge do PRI. Indicando o sucessor. Porque o sucessor garantia o abafo da investigação. Quando eles não conseguem indicar o sucessor ia ser Luiz Colosso, que era de uma ala, aspas, mais nacionalista do PRI. Colosso é assassinado e assume Ernesto Zedillo com a indicação dos gringos para presidente em 95. Esse é o miolo da crise mexicana de sucessão, que o PAN vai acabar assumindo depois. Tá? Mas o que está acontecendo? Uma hipótese de interpretação, tá? É o seguinte.
O nosso continente, ele não comporta mais, nessa relação de força com o Império, forças armadas intervenientes. Muito difícil. Por quê? Porque por mais oligarcas que sejam, que seja a sua alta hierarquia, por menos nacionalistas que elas sejam, por mais que vão, em última análise, vão chegar no nível de traição, como foi na Guerra das Malvinas, ainda assim implica um risco estratégico para o Império. Tá? A solução para o Império e para a América Latina é a solução Costa Rica, que não tenhamos exércitos nacionais, temos uma Guarda Nacional interna para defesa do status quo. E se for uma solução Costa Rica com dolarização da moeda, melhor ainda. A moeda panamenha dolarizada, a moeda equatoriana dolarizada até hoje. Então tem países no continente nosso que sequer tem moeda. Mas aí, pessoal, um dos arranjos que seria mais interessante hoje, pensando do norte para o sul, tá? É criar um novo poder moderador, poder difuso. Não é um poder como o poder militar, né? Que tem uma hierarquia, o vencedor leva tudo. Leva mesmo. Vou dar um exemplo. O sucessor do sucessor de Omar Torrijos no Panamá foi o traficante de drogas da CIA Manuel Noriega, que rompe com a Casa Branca e toma a invasão militar em 89. Então, eles vão virando. A sucessão de Velasco Alvarado no Peru são militares golpistas, que é a consequência de um general para outro. Tá? E assim vai indo. O Brasil, nesse ponto, foi um exemplo de estabilização de um regime de exceção. O Brasil tinha uma regra de transição muito dura entre os generais presidentes e aqueles que podiam indicá-los. Mas, em geral, o poder militar é um poder muito instável, por incrível que pareça. E isso não interessa aos Estados Unidos de jeito nenhum. Tanto que essa condição de ministro da Defesa Civil, Guarda Nacional, ou desmilitarização ou securitização da vida cotidiana, aí sim entra a guerra às drogas como fator fundamental. É a política deles desde o governo Reagan II, tá? Desde 85 que o cara assumiu a reeleição. Eleito em 80, assumiu em 81 e foi até 88, quando passou para Bush pai. Então, mais ou menos, uma das saídas da guinada à direita, estou olhando do ponto de vista do Império, tá? Já vou falar da China, tá? É que nossos países tenham um poder judiciário duro, firme, independente e em disputa ideológica. Sendo que no caso brasileiro, eu não me arrisco a falar algo que não é próprio, o Brasil tem um sistema de estamento. Não, estamental. Temos concurso público, né? Quer dizer nada. Na China também tem há 2.000 anos. Mandarim chinês é concurso público. Mas é uma elite do Estado que define o próprio orçamento. Isso é um estamento, com poderes absurdos. Não vou ensinar vista para vigário, basta a gente ter curiosidade de ver a remuneração média dos desembargadores do TJ do Rio de Janeiro. Ou do Rio Grande do Norte, que a repressão do Estado não recebe há 5 meses, e os caras estão tirando 600 mil por mês. Quem menos ganha lá, acho que ganha 350 mil por mês. Isso é surreal, ele ganha 100 vezes o que manda a Constituição. Não 100 não, 10 vezes o que manda a Constituição. Que em tese, o estamento togado seria o seu defensor. Então é um poder muito sedutor de você chegar. Agora, claro, é um poder difuso, de 17 mil juízes, 13 mil procuradores. Pô, é muita gente, sabe? Não tem uma hierarquia evidente. E aí é uma tese que se levanta, né? Não é a única, não estou inventando nada, mas falta muita evidência para comprovar ela de forma fidedigna. Mas é que o Brasil está incorporando princípios jurídicos anglo-saxões. Tipo, a gente estaria migrando, né, do código romano-germânico para common law anglo-saxão, para o direito comum. Tá, vou dar resumidão aqui, não sou advogado, mas vou dar resumidão. E último caso, tem muito poder interpretativo nessa versão do direito comum.
Muito, 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 muito. Tá? E a capacidade de criar legislação por decisão judicial, súmula vinculante e jurisprudência. Quase que um decreto por jurisprudência. Tá? Dá exemplo, essas aberrações que a gente está vendo de juiz proibindo prova do Enem que reconhece direitos humanos como exigência da redação, por exemplo. Tá legal? Pô, mas de onde é que vem isso? Se a gente for pegar o glossário, o léxico, o vocabulário político brasileiro, pelo menos, cada país é país, brasileiro pelo menos, a gente tem uma enorme, gigantesca incorporação do anglicismo, ou seja, de termos em inglês, de um mapa político ideológico estadunidense que não se aplica ao país, ou seja, não tem força política correspondente àquilo que eles dizem que tem. Ou, em último caso, estão te xingando por uma merda que tu não fez, mas que gera uma confusão. Vou só dar um exemplo, né? O colega aí que é dos Estados Unidos me ajuda. O termo leftist, né? Votante da esquerda, seguidor da esquerda. Você não quer esquerda? Nos Estados Unidos é Bernie Sanders, liberal radical, liberal democrata. Para quem vem da militância careta ortodoxa como a gente, esquerdista é o cara que tá te xingando, né? Dança infantil, aí tu xinga dança senil da burocracia, né? Esquerdista é o xingamento clássico de uma direção autoeleita que acha que a outra é infantilizada porque não sabe o que ela manda fazer. Não é isso? Então hoje é um palavrão. Só que a gente vai para o debate na internet e tem esquerdista e direitista. Então onde é que vem essa tradução maluca? Resumindo, os países do continente são mais socialmente permeados de ideias políticas do que o nosso, tá? Mas no último caso, a gente tem um perfil muito importante de politização via internet sem experiência política prévia. Estão montando o cenário? Tem um poder interveniente estamental e que é aberto a uma livre interpretação. Tem uma politização superficial que é muito superior à capacidade socialmente organizada. Alguém pode perguntar, pô, cadê os 62 milhões ou 44 milhões de promovidos socialmente pelo lulismo? Não sei onde é que eles estão. Não sei. Cadê a força social argentina extra governo Kirchner? Vocês viram que foi em Buenos Aires. Alguém pode falar, mas são categorias incomparáveis porque na Argentina tem reforma de Córdoba. Vamos traduzir? O acesso universitário é universal. Então a UBA tem 500 mil matriculados. Tu organiza 10%, tem 50 mil pessoas politicamente mobilizadas no calor da juventude, dispostas a quase tudo na capital do país. Tipo, tem muito mais recurso social mobilizado. Tá, mas essa pode ser outra pista, né? A guinada direita, ela passa também por não produzir uma força social mobilizada compatível com as políticas públicas que houveram no período de centro-esquerda ou de centro com verniz esquerdo, com esquerda. A gente pode reparar isso. E obviamente o Brasil é que está mais inclinado para esse tipo de não reação. Tá? A outra situação também muito interessante que a gente está vendo agora é uma descoberta aqui na nova, né? Que é o seguinte: em toda a América Latina, a gente pode afirmar isso com um grau de rigor, a eleição presidencial ela é plebiscitária, ou seja, tem um quê de plebiscito na eleição presidencial. Pegarem, por exemplo, a campanha do Menem em 89, é muito, muito emblemático isso, né? Ele fez campanha, só não é um exemplo de moda e nem de elegância, mas é que ele fez uma campanha com umas costeletas, que a gente olha aqui, parece uma coisa mais cafona do mundo, mas eram costeletas de um caudilho, o último caudilho montoneiro, da rebelião montoneira de 1970, aquilo é muito simbólico, tá? E o discurso do cara é o discurso do caudilho montoneiro de 1970. Eu não vou trair vocês, povo argentino. Não vou defraudar a Argentina. E ele corta a costeleta em 2 meses de eleição. Isso é muito, muito simbólico. Tá? Mas em último caso, vamos botar o pingo no i?
Numa eleição presidencial, tu tem a quem xingar, tem muita coisa em jogo, que é o poder central, né? E tem como dizer que, pô, democracia titica essa que promete-se e não se cumpre. Correto? Qual foi o segundo governo Dilma? O que se falava? Que Dilma foi eleita com um discurso de campanha que ela escondeu o seu vice no segundo turno. O Brasil foi a plebiscito em dois modelos: o modelo do desenvolvimento lulista, de crescimento econômico lulista, e o modelo neoliberal, a Aécio levantando a bandeira de FHC e tudo. E o seu governo termina melancolicamente com ela governando com o programa do rival. Joaquim Levy disse: eu fiz campanha para mim. Ministra da Fazenda dela, foi o número 3 do Bradesco, né? Chicago Boy, literal, Chicago Boy, formado em economia em Chicago, doutor em economia em Chicago, Chicago Boy. Pessoal, para ciências econômicas, ser um Chicago Boy é como defender o Carlos Alberto Brilhante Ustra por direitos humanos, tá? Não é uma coisa. Torturador não é uma coisa. Os Chicago Boys, não no Brasil, tá? Vamos ser francos. Na Argentina, no Chile e um pouco no Uruguai, eles eram o braço econômico da ditadura militar, cuja meta final era desindustrializar e quebrar os países como indústria e elevar o ganho de capital financeiro. Tá? O Chile é a distopia dos Chicago Boys manifestada. Tá bem? Então é um negócio assim surreal, né? Tu faz uma campanha em 2014 com o principal banner da campanha era Dilma Coração Valente, era a foto dela no prontuário da repressão política, era a foto dela quando era da Bar Palmares, e ela assume com o ministro da Fazenda que ia ser o secretário do Tesouro do rival, se eleito fosse. Tá? A gente pode fazer algumas contas com isso. A gente pode pensar como um militante de extrema esquerda, e muitas vezes a gente pode cair num certo exigência de coerência discursiva que, com todo respeito do mundo, talvez não passe do debate do diretório acadêmico. Ou a gente pode pensar em termos de apelo populacional. Caraca, a massa votou nela, ela está governando com o programa do rival. E esse governo não tem uma base social mobilizada caso venha a ser derrubado. E não tinha mesmo, continua não tendo. Tá? Esse fenômeno é muito brasileiro. Essa força social mobilizada, essa capacidade de estrutura de partidos políticos, ela tem mais presença, qualquer um dos nossos países vizinhos é mais presente que no Brasil, tá? Mas, pessoal, o Brasil é a chave de interpretação do continente. Para onde vai o Brasil, vai a América Latina toda. A América do Sul certo, a América Latina toda. Então, infelizmente, a nossa pindaíba política é a esperança dos irmãos do nosso entorno. E dos irmãos africanos também, literalmente falando. Tá? Vamos mais? O que o Brasil fez no seu período de crescimento econômico? Eu não ouço falar de desenvolvimento, depois a gente pode debater por quê. De mais fundamental. Tá? O Brasil manteve o eixo primário exportador. Sim, manteve a maldição colonial primário exportador. Manteve, está mantido e continua mantido. Tá? Tanto é que, tanto a manteve, que a grande defensora do governo Dilma foi a ministra Cátia Abreu. Tá? Dizendo que 2 pontos. No governo, a presidente Dilma, ela entendeu que a agricultura não é ideologia. Falou isso textual. E cedeu a execução do Plano Safra para a pasta da Agricultura, qual ela era a ministra. E essa foi a razão alegada para derrubarem. Gente, eu posso estar falando grego, né? Mas vamos ver se entende. A política econômica mais demandada pelo agronegócio, pelo latifúndio, Dilma fez. E foi a razão alegada para derrubarem. Num congresso tem 220 votos para latifundiário. Quando o Plano Safra foi motivo para derrubar o governo, não é um impeachment, é uma revolução. Tá? Mas foi. Cortaram na cara. Tá, mas o eixo primário exportador não importa tanto. Beleza, ele está mantido. Tá? Alguém pode falar, por que os Estados Unidos vão querer ficar derrubando o governo da América Latina se quem cresce mesmo e cresce como metástase é a presença do capital chinês? Porque são planos diferentes. Não há condição deles concorrerem em todos os níveis. Até porque os grupos de pressão dentro dos Estados Unidos são diferentes.
Eles não têm nem, cara, eles não têm nem acúmulo de, capital para comprar o que a China compra, tá? Não tem. Mas eles têm eixos inegociáveis. Indústria bélica é negociável, reserva petrolífera é negociável, esfera de influência é negociável, esfera de influência ideológica é negociável. Isso é negociável. É porque tem um problema cultural muito grande, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas aqui quem fala mandarim. O Brasil é tão importante para a China que a China não tem um canal em português. Não tem um canal de TV em português. A Rússia não tem, o Irã não tem. Tem um site de Churuca lá. Tem em castelhano. Então, tipo, a projeção de poder não é tão dura assim quanto imagina. Aqui o negócio se fala, né? O eixo duro do poder chinês é eurasiático, depois africano. Sobrou, não sobrou, tá tranquilo. Mas eles não têm esse problema, porque depois do golpe aqui no Brasil, o Brasil foi lá e a segunda viagem do Temer para a China foi uma liquidação. Tá? Foi uma liquidação. Eles abriram um portfólio de investimento. Vocês botem dinheiro em tudo que vocês quiserem aqui. Tipo, a China está comprando a maior reserva de gás. Quer dizer, vai comprar se venderem lá no sul, o CRM, a maior reserva de carvão mineral do país. Estão falando de usar lá, vão cagar aqui. Estou falando sério. Tá? Me fiz entender em relação ao eixo primário exportador? Isso foi mantido, tá? Mantém a dependência. Tu fica dependente de duas coisas. Que determina preço fora, no caso China e Índia, por exemplo. E quem especula com esse preço. Porque vender soja, eu quero falar palavrinha, porque tu não vende a soja. Ó, esse meu dedo aqui torto é soja, tá? Só que para esse dedo ser vendido como soja, os especuladores fizeram 30 contratos em cima. Então é a pressão dos contratos que eles ficam especulando no contrato futuro. Por isso que os preços commodities sobem ou descem. É a pressão dos especuladores. Tem a demanda concreta, tá? Eu sou um país, Rafael é outro. Eu vendo soja e Rafael quer comprar, tá bom? Só que entre eu e Rafael tem 16 empresas especuladoras em escala mundo que pressionam os contratos. Então vai demandando, vai aumentando o preço da compra. Esse foi o boom das commodities. Agora, no momento que a pressão dele diminui, a demanda do Rafael que compra soja diminui, vai diminuir a pressão dos contratos e vai aumentar o poder do quê? O poder de determinação de preço de quem está especulando. Traduz. A Petrobras aumentando gasolina a cada 3 dias. Vamos regular o preço da Petrobras conforme o preço internacional, ou seja, conforme os 16 especuladores e as 6 maiores companhias petrolíferas. Agora deu para pegar. Vamos determinar os preços da Petrobras conforme uma tentativa de política econômica razoavelmente soberana. Os preços artificiais, o Jornal Nacional bota 5, 6, 10 economistas falam a mesma merda. Besteira. Tá? É disso que se trata. Quebrou a Petrobras, vendeu o pré-sal, acabou a fonte de investimento garantido, certo? Tá? De agora para 50 anos. Detalhe, mesmo que não seja para explorar comercialmente o pré-sal, ele pode ser a energia subsidiada interna, como a Rússia faz. A Rússia tem um preço interno para financiar a si própria e tem o preço que ela vende pelas redes de gás e óleo que abastecem com tubulação a Europa. É outra coisa. Tá? Agora é interesse estratégico duro. Agora deu para pegar. Eu ia falar, pô, mas eu fui para a rua em 2011 contra o leilão de Libra. Fui para a Barra da Tijuca, briguei com o exército. Sim, quem foi para lá queria 100% de exploração nacional. O que o governo Dilma propôs? Só a Petrobras fura, mas os consórcios de investimento. O que o governo atual propõe? A Petrobras fura se precisar, não tem cota mínima, e vão vender os poços. Fala que é leilão, porque não sabe se tem. Claro que tem. Óbvio que tem. Agora deu para pegar a diferença. Faz a crítica por esquerda. Sim, a Petrobras continua a mesma porcaria que era com ou sem Dilma, com ou sem Lula. Pergunta para os sindicatos petroleiros, vai ver o que é. A diferença é que tem um monte de pelego no Conselho de Administração. Tirando 20 mil por 4 reuniões ao ano. Então tem uma aristocracia sindical operária, que é escutista, ou já foi da CUT, que fica circulando, tirando jeton nesses Conselhos de Administração. Basta pegar o nome dos caras. E aí tu convive com o inimigo.
Porque no mesmo conselho que votou a compra de Passadina, estava Jorge Gerdau e Van Petter. Tu convive com o inimigo interno. Tu cria relações fraternas, é muito difícil, pessoal, isso é muito difícil. Isso é o beabá da guerra, não é possível. Todo mundo queria estar amigo de colégio ainda, de ensino médio, de fazer besteira em festa de segundo grau, de juventude, de momentos inconfessáveis na juventude de informação. Tu cria vínculo. Tu cria vínculo fraterno. Tu não pode ter condição de... Não existe vida de camaradagem, tu não tem inimigo interno. Pô, não tem, então deixou de ter inimigo, aí deixou de ter esquerda. Só que foi aquilo que o Garrincha falou pro Fiola, né? O professor já combinou com os músicos. Na direção do PT, Lula, ele jurava de pé junto que não ia dar nada. Não, imagina. Os caras nunca ganharam tanto dinheiro. Os bancos nunca faturaram tanto. Olha a indústria brasileira, olha a capacidade de consumo. Beleza, tá, mas combinou com os caras. Combinou com o inimigo interno, combinou com o inimigo interno? Com o externo não combinou. Tinha plano para isso? Não tinha. Tá? Mas isso todo mundo sabe. O que talvez não seja perceptível, pessoal, é o seguinte: a projeção de poder do Brasil em escala mundo foi muito maior do que a nossa capacidade como país de coesão interna. Tá? Para qualquer projeto de poder, de um capitalismo dependente periférico, liberal periférico como o nosso, até um projeto socialista que nunca aconteceu. O país abriu mais de 50 embaixadas, mais de 50. O país fez o beabá, cartilha, de como fazer uma política externa com um certo grau de soberania e independência. O Brasil foi fiador de acordo nuclear. O Brasil foi o contrato de empreiteiro em tudo quanto é lugar do mundo. Tá? O Brasil é visto pelo poder hegemônico na América Latina com aquilo que os gringos chamam de contender, um desafiante, em potencial. Mas a gente sabe, não sei que politicamente correto que eu vou falar, né? Que o país é um gigante com cabeça de anão. A gente sabe o que está falando. E aí, tá, qual é o eixo de todos os mares? E que atravessa toda a América Latina? A lenga-lenga neoliberal. O serviço público é a vagabundagem, o Estado é gigantesco leviatã, é a fonte de corrupção que não permite o progresso do empreendedorismo latino-americano. E esse discurso cala fundo. E eu falo, que papo social-democrata. Mas uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é que o adversário pensa sobre esse conjunto. Eu tenho tido certa experiência de debater com neoliberais convictos, de debate público até, né? Tanto em mídia. Deputados do Partido Progressista que são também fundadores do MBL, tá? É um pessoal que ou eles são grandes atores, coisa que eu não acredito, ou eles realmente são convictos de uma grande besteira, tipo... Vou dar uma noção, tá? Eu lembro de uma entrevista de um político gaúcho da DS, em 2011, com um jornalista do Sul, que é quase que um porta-voz oficioso do liberalismo. Tá? Eu tive problemas, eu estou processado, já deu um certo rolo. E eu lembro do cara falando o seguinte: em rede estadual, tá? Vou falar minha história aqui. Em que momento, deputado, o senhor se deu conta da falência do modelo soviético? O cara deu risada, desde sempre, meu amigo. Eu sou mandelista, eu venho da DS. Eu fui trotskista na adolescência. A minha formação política é criticar o modelo soviético. Acho que o cara entendeu? Isso é grego. Sei lá se é grego, mas é incompreensível. Teve um debate recente com esses caras aí que eles se conhecem tanto assim. Fábio, você desculpa o que eu vou te falar, cara, não é arrogância intelectual não, mas o que tu disse agora sobre o coletivismo socialista é o que Stalin dizia. Exatamente o que Stalin dizia. Isso nunca dará certo, nenhuma coligação vai dar certo sem o poder extrativo do Estado e a força do poder executivo, impossível. Tanto é que ele validou 4 czares. Ele era o quarto, né? Ele validou Ivan o Terrível, Pedro o Grande. Ele é o terceiro czar. Claro, o quarto é oculto.
Então esse pessoal não diferencia nada não. Por isso que eu comecei falando de esquerdismo e leftist, não diferencia nada. Botou política keynesiana e virou esquerda. Vocês conseguiram fazer entender? É tipo um touro bravo com um chifre desse tamanho que está cego, que vê uma massa uniforme na frente. Ah, mas isso como força política não se evidencia. Claro que não. Rola um evento a favor, revolução colorida, regime change, etc. Está com focação no Brasil. Depois nós vamos ver no cenário, os caras têm dificuldade até para arrumar candidato, a gente está vendo. Luciano Huck foi e já voltou 4 vezes. Voltou, vai, não vai. Não emplaca. Ele tem dificuldade de organicidade, sabe? Não é uma direita orgânica. É difuso, é confuso. Mas tem um conjunto de ideias que está atravessado na parede do Estado, em especial no Brasil, em setores do estamento togado, mas eu ouvi de procurador da Lava Jato, em palestra pública, dizendo o seguinte: a cooperação internacional nos levou a fazer uma rede de procuradores ibero-americanos em 22 países. Então, tem uma interpretação de cooperação jurídica internacional que já está numa escala diferente. O que a gente vai procurar, né? Pô, cadê os gringos, né? Relação Washington-Brasília, ou Washington, sei lá, força-tarefa. Só que esses caras já estão trocando assim, ó. E é muito fácil trocar informação hoje em dia. Tá? Depois tu vai e formaliza. Eu não falei o nome do procurador, então fica no ar. Eu perguntei assim, poxa, como é que vocês trocam informação? Perguntei a palestra pública, né? Ah, falei com formalidade, né? Ah, é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma relação de comunicação direta, estabelece a base documental que necessita e depois procede internamente pedindo pela hierarquia do órgão para... Gente, isso aí é enlace horizontal. E isso, se for em termos de inteligência, isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Isso é uma mentalidade operacional que atravessa o corpo do Estado, servindo a outro Estado, em nome do bem. De uma moral liberal exótica, virtual, que não existe nunca. The rule of law, qualquer palestra da palestra com isso. Sendo que o que o país fez, e fez mesmo, foi o que todo o país capitalista do mundo fez. Pegarem a virada do século XIX para o XX nos Estados Unidos, estou encerrando agora, aquilo que eles chamam de a época dos barões ladrões. As grandes fortunas dos Estados Unidos foram formadas por barões ladrões. Ah, que calúnia, que não sei o que, isso é um material conspirativo. Isso aí é formação do pensamento econômico estadunidense. O período é chamado Era dos Barões Ladrões. Então a gente tem esses 4 fatores. Para fechar, tá? O pior do modelo, tá? Vamos para Honduras de novo, eu fecho com isso. Honduras sofreu um golpe de Estado, onde a Suprema Corte, em nome de uma Constituição assinada pelos militares que saíram em 81 do poder lá, e os militares hondurenhos, eles têm uma característica muito importante, que é a maior incidência de egresso da Escola das Américas da América Latina. Vamos traduzir? A maior proporção de oficiais e oficiais generais, ou seja, de patente general para cima, tá? Seja de brigada, divisão de exército, que passaram pela escola de contra-insurgência das Américas, antes da escola do Panamá, depois do Fort Bragg na Carolina, é a maior da América Latina no tamanho da tropa. Ou seja, tem mais general que foi formado nos Estados Unidos lá do que qualquer outro país do mundo, fora dos Estados Unidos. Tá? Eu podia falar o Vietnã do Sul, mas eles perderam a guerra. Então, Honduras é o país que mais tem egresso de escola de mentalidade estadunidense. Exatamente. Era uma formação obrigatória, né? Então, Honduras teve processos eleitorais posteriores à derrubada de Zelaya Rosales muito parecidos com o que aconteceu na Argentina quando derrubaram o general Juan Domingo Perón em 55. Tá? Perón, sim, teve uma trajetória protofascista, é verdade. Tinha 2 grandes referências políticas na vida dele, uma era Mussolini, a outra era Vargas. Tá? Mas o Perón no poder, ele foi eleito 2 vezes, e eleito com uma votação esmagadora, quase 100% na segunda, votação esmagadora. O peronismo ia fazer aquilo que o varguismo queria fazer com tranquilidade, né? A moda brasileira, de transição pactuada. Bloquear o sistema político. O que é isso?
é ter uma força de apelo eleitoral que seja tão grande, tão arraigada, que na força do voto tu não consegue eleger o concorrente. Porque tu não consegue aprovar no palanque, na urna burguesa, aquilo que tu vai fazer. Vota em mim que eu vou cortar o salário de vocês, vou acabar com a Previdência, vou vender o país. Não vai fazer isso. Maluco, você não vai fazer isso. Tá? E aí, a Argentina procedeu assim, durante muito tempo. Foi raro o governo argentino terminar mandato. Por quê? Porque na hora da disputa eleitoral, alguns setores eram proibidos de concorrer. Geralmente, pelo menos, era proibido. E Honduras foi a mesma coisa. Zelaya Rosales foi proibido de concorrer. Ele e um conjunto de assignados por ele. Tá? E aí Honduras teve 2 ou 3 governos, se não me engano. E a regra eleitoral hondurenha é muito nítida. Era proibida a reeleição. Até que esse Jó aí, Juan Orlando Hernández, fraudou a própria regra, mudou pela força do TSE de Honduras a regra, no ano eleitoral, foi para a urna, perdeu a eleição, estava perdendo a contagem, fizeram um apagão no país inteiro. Durante 5 horas, as urnas em papel não foram contabilizadas e ele estava na progressão numérica, perdendo para o concorrente, que era apoiado por Zelaya Rosales, e quando a luz acendeu, ele estava vencendo. E aí, não contente com isso, derrubaram o helicóptero da irmã do presidente do TSE, quando o pamonha do vitorioso eleito Salvador Nasrallah foi para Washington negociar com a OEA. Deixem eu assumir, por favor. Estou falando sério. Então Honduras teve uma fraude explícita, o que implica uma ditadura civil, mas não tem regra marcial, não tem estado de sítio, tá? Então por isso que a gente acompanha o pessoal em Honduras fazendo cobertura midiática por canais pequenos, tá? Uma mídia aberta favorável ao governo, o índice de repressão está altíssimo, sempre foi alto, está altíssimo, e um estado de desobediência civil permanente. Então talvez, para encerrar com isso, a gente esteja diante de uma nova etapa na América Latina. Não sei se me faço entender, tá? Que o extremo do modelo é um governo ilegítimo que se autoelege, tá bom? Ou um governo que tem uma inflexão à esquerda, que governa quase de forma autoritária, porque literalmente não tem como governar, como no caso da Venezuela. E tanto na oposição, legal, desobediência civil em Honduras, a população escolheu um cara e botaram outro. O modelo de rebelião é a desobediência civil pública, como também o modelo de rebelião por direito é a guarimba venezuelana. É a sabotagem econômica com agitação e propaganda e muita atividade via internet. Seria uma forma latino-americana de revolução colorida. Quanto mais politizada é uma sociedade, mais próxima ficam as práticas sociais das práticas políticas. Quanto menos essa sociedade é politizada, tem essa disparidade brasileira, não? O país mais violento do mundo, onde a prática política ela é bastante estável e institucionalizada, mesmo quando é fraudada. Né? Para encerrar, gente, tomaram a 7ª economia do mundo, a 10ª, num golpe limpo, sem dar um tiro, cujo ato mais radical foi um cúspide. O cara errou e tomou de volta. Agora, essas mudanças e retiradas de direitos, elas têm um custo social altíssimo, a gente sabe disso, né? Quem estuda isso aí vai falar que as políticas públicas, elas implicam quase que uma guerra de baixa intensidade. Ou seja, o caos da população civil de baixa intensidade, tá? E aí, a gente vai ter em todo o continente algumas definições muito duras, outras tímidas. Acho que o Rafael sabe melhor que eu, agora voltou do Uruguai recentemente. Governo de centro-esquerda, vou ter aspas aqui, que fazem políticas liberais em mal menor.
até aqueles que são escancarados como o governo do Macri ou como o governo do Temer. E acho que a meta é não retorno, ou seja, é tentar desconstituir a capacidade da população, ainda que vai ser fraudado e enganado, achar que está escolhendo o poder executivo de forma plebiscitária para dar uma guinada, no mínimo, na política econômica para gerar políticas públicas de distribuição de renda, no mínimo. É óbvio que não é aquilo que eu acredito para fazer política, mas é aquilo que o analista sempre tem que observar. Tanto é que a tentativa institucional em todos os países é checkmate. Checkmate em função de criminalização da política, poder de veto dos congressos. Olha o caso do Peru agora, um caso vergonhoso. Para o governo não cair, indultaram o Fujimori. Tá? E situações explícitas de ou fraude eleitoral ou de não, assim, de forças eleitorais que não querem disputar o poder eleitoral. Não é o anarquismo disputa mesmo. Desde que o Bakunin, desde o deputado da aliança que não disputa. Né? Então, desde 1968 que a gente não disputa a eleição, tudo bem. Mas não é o caso dessa gente. Disputa quando convém, quando não convém, fica falando que é fraude. Essa aqui é a diferença. E aí a coisa um pouco vai ganhando um desenho mais complicado, sabe? Complicado no seguinte sentido, que é aquela ou ilusão, ou meta de mal menor de arrancar o serviço público do aparelho do Estado, vai ficando cada vez mais distante. Aí eu queria encerrar por aqui para a gente poder debater.